temos agora um assunto muito interessante, bastante importante, que vai abordar aí sobre a reforma, o que essa reforma administrativa, que aliás o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, do PP, promete colocar em votação no plenário da Casa. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa questão dessa tramitação lá em Brasília, mas nós estamos aí com o Aguinaldo Antônio Urbich, que é o atual presidente do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Rebouças, o Sindisrep, né, e o Charles Bayer, que é o tesoureiro, para falar justamente sobre isso. Quando se fala em servidor público, o Charles, se diz assim, todo mundo quer ser servidor público porque ganha um mega salário, né? Além da estabilidade, quer dizer, todo mundo... Ser servidor público é ganhar na loteria hoje. Isso é real ou isso, como está na atualidade agora, a moda dizer, é mito? E aí, Charles? Olá, Cleito, olá, Aguinaldo, né? Olá a todos que estão nos acompanhando. Então, não é mito, né? Como está na moda dizer que é mito, né? Porque o servidor público, na sua grande maioria, a média salarial dos servidores públicos, na sua grande maioria, não passa de R$ 1.500, né? Eu acho que é importante também a gente entender como a reforma administrativa, né, ou a PEC 32, ela tem 4 pilares e ela se inicia em 2016 com a emenda constitucional do congelamento dos gastos públicos, né? Então foi a emenda constitucional dos gastos públicos por 20 anos, né? Então não tem revisão dos gastos públicos por 20 anos. Aí após teve a reforma trabalhista em 2017, né? A terceirização indiscriminada, a pejotização que a gente vê, a uberização aí que a gente vê, e também teve a reforma da Previdência em 2019, que dificultou muito o acesso aos benefícios previdenciários. Então, assim, não é... Tem uma amiga minha, uma colega minha que fala, né? Muitos pessoas falam, se está no serviço público, você senta na cadeira, fica rodando a cadeira e toma café de ficar com o dente amarelo, né? Então, mas não é bem assim, né? Não é essa história, não se confirma, né? Não é assim que funciona. Então, Aguinaldo, então, tudo isso que o Charles falou derruba por terra toda aquela questão, aquela imagem que se tinha do servidor público, né? Que, como eu disse na inicial, que era o emprego que todo mundo gostaria. Sim, na verdade existem estudos que se até foi atrás de algumas pesquisas que falam que uma grande maioria das pessoas lá, quando fizeram a pesquisa, você tem interesse em entrar para o serviço público, seja ele municipal, federal ou estadual, a grande maioria das pessoas responderam que sim, elas têm ideia. Mas, assim, o que fica muito se pintando é que o servidor público ele está num privilégio assim, danado, que ele tem super salários. Salvo a grande maioria, ele não tem mesmo. O que nós, de fato e real, o servidor público ele tem a estabilidade, né? Percorrido alguns prazos aí de tempo, ele se torna estável no serviço, mas assim é a única garantia que tem. Acho que é importante lembrar que a estabilidade não garante que o servidor público possa fazer o que quiser, né? A gente sabe que tem processo administrativo, né? Processos que podem, o servidor público sim pode, as pessoas pensam, ele tem estabilidade, ele faz o que quiser, falta, não vai trabalhar, ganha sentado em casa, e não tem processo administrativo, a gente tem uma estabilidade, mas essa estabilidade não nos dá o direito de fazer o que quiser no serviço público, né? Deixar bem claro para a população isso, né? Agora, bom, em síntese, como é que está... Muito bem lembrado pelo Charles. Certo. Existem ferramentas administrativas que os gestores, que seja em qualquer esfera, ele pode ter em mãos essas ferramentas administrativas que pode punir lá o servidor que não faz o serviço direito, que pode até meter conta para o servidor que comete algum ato, alguma infração. Mas é claro, né, quando é muito difícil isso acontecer, porque envolve questões políticas, mesmo de você não queimar o filme com a família do servidor lá, para que ele não seja prejudicado, e assim, politicamente, né? Mas é assim que ocorre. Bom, mas
Ô Charles, mas você tem dados aí também, até é bom importante reforçar isso, que embora é um outro mito isso, né? Já que o Brasil é o país dos servidores, não é bem assim, né? Tem países que tem muito maior volume, né? Não, não. Eu tenho um dado que é da OCDE, né? Que traz assim, que a Inglaterra e os Estados Unidos, que são países assim, tidos como capitalistas, né? Eles têm cerca de 17% dos servidores públicos, dos trabalhadores são servidores públicos, né? Então, eles são países que têm a média de 17%. No Brasil, esse número chega só a 12% de servidores públicos, né? Lembrando a população que 53% dos servidores públicos são servidores públicos municipais. Os servidores públicos que estão na base, né? E cerca de 29% são na esfera do Estado e somente 9% são na esfera federal. Então, 29% do Estado e somente 9% na esfera federal, né? Uhum. É preciso entender que os servidores públicos municipais são aqueles que estão lá nos rincões da Amazônia, são aqueles servidores públicos que estão lá no Oiapoque, no Chuí, nos municípios pequenos, são os servidores da saúde, da educação, da assistência social. Então, são esses servidores, e assim, no nosso entendimento, a reforma administrativa, que não é a reforma administrativa, é a reforma de Estado, que eles chamam, porque o Estado não vai, a iniciativa privada não vai ser subsidiária do Estado, o Estado vai subsidiar a iniciativa privada. Então, a iniciativa privada vai como se fosse o Estado, vai trabalhar como Estado, prestar o serviço público. Então, como que isso vai impactar, né? Se esse serviço público vai ser de qualidade, né? Então, essas pontuações são bem interessantes. Acho que o Aguinaldo, mais pra frente, vai poder ter a oportunidade de estar falando também sobre isso. Pois e é justamente por isso que temos aqui a participação de vocês que são do Sindusreb, que creio que é uma preocupação de vocês, né, que representam a classe, e porque vai haver uma tramitação no Congresso, precisa de um percentual de deputados que votem, um quórum mínimo, mas tem que se pensar, se for aprovado essa reforma administrativa, o que ela vai impactar diretamente ao servidor aí, por exemplo, que muda na opinião de vocês e que possa trazer um impacto negativo já de pronto? Então, no nosso entendimento e no entendimento das pessoas que estão lá e são contra esta reforma, primeiro, nós temos institucionalizado, nós estamos falando de bastante coisa que já tem, que a reforma administrativa ela pretende até retirar ou mudar de forma de como que é feita. Por exemplo, nós temos avaliação de desempenho. A pessoa faz lá o concurso público e ela passa um período de tempo para ela ganhar estabilidade, ela fazer a avaliação. Ou durante o seu período de trabalho, de serviço, ela vai sendo avaliada. Essa reforma administrativa, a princípio, ela vai mexer com essas questões, possibilitando que o servidor possa perder o cargo por uma avaliação deficitária dessa avaliação de desempenho, entendeu? Porque vai ser feito por outras pessoas indicadas pelo gestor, ela vai ser avaliada por outras pessoas, não tem esse critério, e essa lei, a reforma administrativa, essa PEC, proposta de alteração à emenda da Constituição, ela vai permitir que com uma simples lei, uma lei simples, possa ser feita colocado-se para que mude a estabilidade e a avaliação do desempenho do servidor. Isso daí pode fazer com que o seguinte, aquele servidor que está num cargo, por exemplo, sindical, ou que ele tenha uma opinião divergente do gestor atual, seja ele no nível federal, ou estadual, ou municipal, ele possa ser seguido, né? Pois isso que eu até ia questionar, mas isso daí, esse tipo de... Vamos colocar aqui, eu não gosto muito do Aguinaldo, e eu faço parte da comissão. Opa, certo. Pode ser a deixa aí para mim dar um chega para lá no Aguinaldo. Não pode ser assim? Sendo chancelado por uma lei que criada a nível nacional, a nível municipal, estadual ou até mesmo federal, que daí é outro patamar. Certo. Outra coisa que incorpora, sabe aquela questão da lei da ficha limpa que tem?
que o cidadão lá que ele é condenado em segunda instância, ele não pode ser candidato. Uhum. Então, essa PEC, ela traz uma possibilidade, um ajuste dessa mesma ideia para os servidores públicos. Então, aquele servidor público que ele tem lá um processo não é administrativo, ele tem um processo qualquer, que foi julgado em segunda instância, ele foi condenado, ele perde o cargo, ele vai para a rua. Outra coisa que a PEC traz, e é complicado para todos nós, nós teremos concursos com prazo determinado, certo? Você vai entrar no serviço público sabendo que daqui a 6 anos ou 10 anos você vai sair do serviço público, entendeu? Não vai ter mais estabilidade. E mais um problema, porque que mexe conosco, somos já os antigos, que eles estão também tentando convencer a grande maioria das pessoas que essa reforma só vai atingir os próximos que entrarem, certo? No serviço público. Mas ele mexe com a gente, conosco, que já estamos no serviço público, da seguinte forma. Vai ser poder ou gestor, seja ele de qualquer esfera, diminuir a nossa carga horária de serviço, diminui automaticamente a nosso salário. O que vai ficar inviável, por exemplo, como o Charles falou, a grande maioria dos servidores são os servidores municipais, os enfermeiros, os técnicos, contadores, pessoal administrativo das prefeituras e tudo quanto é coisa mais. Todos esses pessoal que vocês vivem, que vocês acompanham aí, os pessoal que faz a coleta de resíduos. Então, esses servidores, eles ganham aí, olha, aqui no nosso município, o salário mínimo municipal é R$ 1.444, aproximadamente. A grande maioria deles ganha isso daí como base. E você imagine só, um gestor chegar lá, não, Aguinaldo, eu não quero o teu serviço, não preciso mais que você fique aqui durante 8 horas, eu vou diminuir para você ficar trabalhando só 2 horas, mas consequentemente a lei, a PEC, vai autorizar o gestor a diminuir meu salário. O que acontece? Eu não vou ficar na prefeitura. Acabou-se. Não tem mais como. E além de tudo, mais um ponto é que serviços de saúde, serviços de educação vão poder ser terceirizados totalmente. Tudo. Por exemplo, vamos pegar a saúde municipal, estadual ou federal e entregar para uma empresa particular. Ela vai fazer a gestão da saúde. Vai contratar quem ela precisa, vai fazer, o gestor só vai passar o dinheiro lá. E isso daí acaba com o serviço público, porque daí não vai ter mais como controlar, vai ser uma coisa bem complicada. Isso daí, inclusive, para a educação. Agora, e sim. O mais barbaridade de tudo que tem, eles ficam dizendo que vai acabar com os privilégios. Mas os poucos que são privilegiados, ou do topo lá de cima, eles não vão ser atingidos. Que são os servidores públicos de alta carreira. Carreira de Estado, né? Que estão lá no jurário, são carreira de Estado, são os auditores, são os diplomatas, esses vão ser atingidos. Por nada disso que nós estamos falando. Juízes, então, somente procuradoria. Juízes não vão ser atingidos, promotores não vão ser atingidos, militares de carreira não vão ser atingidos. Então, se estamos falando em privilégios, veja, nós, servidores públicos municipais aqui da base, nós temos direito a férias de 30 dias no máximo, e ainda fica acumulando que a gente não consegue tirar por falta de gente no serviço para a gente ser substituído. Mas nós estamos falando de carreira que tem aí 60 dias de férias, que tem salários acima de R$40 mil. Esses não vão ser mexidos. Esses, esqueça, certo. Jamais. Agora, então, é isso que fala, que tudo indica, né? A gente sempre costuma falar, o governo ou os gestores falam grosso com quem é da base mais baixa, né? Mas não fala grosso com quem tem uma carreira ou um cargo que tenha um certo poder de barganha, né? Que a gente fala. Bom, que fique bem clara a situação que nós estamos abordando aqui com o Charles e com o Aguinaldo, que são o presidente e o tesoureiro do Sindusreb.
Ninguém aqui está defendendo, acusando qualquer governo. Estamos colocando um fato real que está tramitando lá em Brasília. Ninguém está inventando nada aqui, né? E também não estão defendendo, não estão acusando. Estamos ipsis literi abordando aquilo que os nossos representantes lá em Brasília estão para decidir o futuro dos servidores. É esse que é o problema. E pelo que o Aguinaldo acabou de reportar aqui, pode falar, Aguinaldo. Só queria colocar o seguinte, pelo que você disse... É isso que nós queremos, o nosso objetivo maior, Charles e eu e toda a equipe do Sindusreb, é que nós possamos despertar no nosso funcionário público municipal, eu de todas as esferas, que ele procure seu representante a nível federal, que são os deputados federais, que vem aí cada passinho pedir voto, fazer campanha. Esses deputados federais, eles que vão votar para o andamento ou não dessa PEC, certo? Então, que os nossos servidores fiquem bem atentos, conversem com as suas bases eleitorais, vejam lá com o seu deputado que representa a sua região e peça para não votar, ou que altere pelo menos essa questão que atinge de cheio os servidores públicos. E o servidor público não é o vilão da história. Nós trabalhamos aí, já tenho 21 anos de carreira pública, gosto muito do que faço por... E uma PEC dessa daí desestimula totalmente a gente continuar no serviço público. Acaba com o público, na verdade. Isso que o Aguinaldo acabou de falar, Aguinaldo, Charles, eu até pegando aquele gancho anterior, quando ele disse que perde-se a estabilidade e de repente chega lá, como ele exemplificou agora há pouco, né? Quer dizer, por mais que a pessoa ela estuda para fazer aquilo, para trabalhar no serviço público. Vamos pegar agora, quando nós tivemos a pandemia. Vamos pegar um exemplo bem típico. Quem de nós, e eu incluo aqui a população geral, colocaria a sua saúde em risco, né? Enquanto os profissionais da área de saúde, por exemplo, servidores da área de saúde, não tiveram escolha. Foram lá e tinham que trabalhar. Foram lá e trabalharam. Enquanto a maioria ficou em lockdown, foram trabalhar. Mas tudo tem um porém. O servidor, qual que é o estímulo? É a sua remuneração. E já tem uma garantia de, pelo menos se eu estou colocando a minha saúde em risco, um exemplo aqui, né? Vamos colocar a minha saúde e minha integridade física, como assistente social também corre bastante risco, pelo menos tem que ter aquela outra contrapartida, que é uma segurança mínima possível. De repente você está numa corda bamba, você não sabe, hoje é uma coisa, amanhã já pode mudar totalmente, né? E na verdade é assim, né, Cleiton, Aguinaldo e os que estão nos acompanhando, na pandemia agora, ficou exposto e ficou demonstrado que o serviço público foi o que não parou, foi o muro ali, de arrimo ali, para a questão da pandemia, né? Serviços tidos como prioritários por decretos federais, estaduais, como a política de saúde, política de assistência social, segurança pública, trabalharam e não pararam, né? Então, assim, qual que seria o estímulo de ter uma reforma administrativa, de repente, que você pode ter tua carga horária rebaixada, mas o teu salário vai ser rebaixado. Você está 10 anos no serviço público, de repente, o gestor muda de ideia e te manda embora. Qual que seria o estímulo da capacitação dos servidores públicos, né? Qual seria o estímulo do enfermeiro? Qual seria o estímulo do técnico de enfermagem, né? Qual seria o estímulo de um professor, né, da educação? Estudar para ser mandado embora? Fazer mestrado, passar 2 anos fazendo mestrado, 4 anos fazendo um doutorado, que a gente sabe que é difícil de fazer, né? Qual seria esse estímulo? A gente tem que ficar muito atento, que lá em São Paulo tem um artigo chamado 37A, que eles tinham derrubado e agora colocaram de novo, que é o quê? Faz o seguinte, exemplo, saúde de Rebouças, exemplo, você passar essa PEC do jeito que está, o gestor define assim, não, agora, a partir de agora vai ter demissão voluntária, quem não quiser ter demissão voluntária, o setor público vai coordenar e vai pagar o salário para essas pessoas. Em São Paulo, o Maluf fez isso com a saúde. Então, os servidores públicos que tinham 30, 40 anos de serviço foram obrigados a ter demissão voluntária para não ser mandado embora. Então, isso que está acontecendo é aquela história que o serviço público que onera os cofres públicos. Não, gente, não onera. O serviço público não é
que onera, não onera os cofres públicos. O serviço público é um direito da população. O serviço público bem prestado, bem feito, bem organizado, é um direito da população. Lembrando a população também, né? Que é a população mais carente, mais vulnerável que vai ser atingida. Se a gente não tiver uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, segurança pública, assistência social, uma coleta de resíduos bem organizada, quem vai sofrer vai ser a população mais vulnerável. Cleiton, Aguinaldo e os que estão nos acompanhando agora, pense o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, que ele dá um voucher para as pessoas irem na creche. Então, a pessoa se enquadra num determinado critério de renda, ele recebe um voucher para levar o filho dele na creche. A educação, desde a infância, desde a primeira fase da criança, não vai ser mais um direito, vai ser um critério de renda de acesso. A iniciativa privada vai poder pegar prédios que é o serviço público, que foi pago com o nosso dinheiro, e ocupar assim, vou lá, uso esse prédio, a hora que eu não quiser, eu não preciso reformar, passa de novo para o serviço público, né? Passa lá para o gestor, toma conta, que agora eu não quero mais. Então isso é muito oneroso. Essas reformas passam com a questão de tensão de privatização, né? De passar para o setor privado, de investir dinheiro público no setor privado para prestar serviço público para a população. Certo. Agora, nós estamos aqui ouvindo o outro lado, outro lado da ponta, né? Que são os profissionais, né? O Charles é assistente social, o Aguinaldo trabalha na área de saúde. É a outra ponta dessa história. E como eles disseram, não vai ser mexido nos super salários que estão lá em Brasília. Lá não vai se mexer. Até então a mídia só se tem essa informação de que vai ter a reforma administrativa que é para gerar economia. Mas economia para quem? Aonde? E qual é o setor que vai ser afetado? O que o Charles acabou dizendo, dessa situação aí, basta se colocar. Quem que vai querer fazer uma especialização sabendo que o amanhã é uma coisa totalmente incerta? Eu fico pensando, Cleiton e Aguinaldo, como que a Câmara dos Deputados e o Senado vai discutir uma reforma administrativa se o presidente da República nem está presente nessa discussão? O presidente da República não está presente. O presidente da República, infelizmente, ele não trabalha em prol do Brasil, em prol da sociedade brasileira. Ele trabalha em prol de uma reeleição. Então, assim, como que vai ser passar uma reforma administrativa se o presidente da República não está presente? Eu estava ouvindo a explicação do ministro da Economia, do Paulo Guedes, sobre a questão de qual que seria a economia com a reforma administrativa. Ele não soube explicar. Por quê? Como que vai ter uma economia se o dinheiro que agora eu pago no serviço público vou passar para a iniciativa privada para coordenar o serviço público? Ele não soube explicar. Então, assim, reforma administrativa feito a toque de caixa, sem discussão, não vai atacar privilégios, os juízes, os promotores, os embargadores, os altos cargos da Receita Federal não serão atingidos, porque, como disse o Aguinaldo, eles têm poder de barganha, né? Os deputados, os senadores, né? O próprio presidente da República sabe que se ele mexer com isso aí, pode ter algum problema, né? Jurídico. Então, assim, vai atacar quem mais precisa, as pessoas em situação de vulnerabilidade social, a classe média, né? O SUS, assistência social, segurança pública. Então, vai atacar essas pessoas e vai desestimular o serviço público de qualidade. Então, qualquer um vai entrar, trabalhar. Eu me formei, vou lá trabalhar por 1.200, eu não gostar, vou embora também, porque, né? Não vou precisar estudar. Então, assim, é penoso, é difícil, mas, infelizmente, passando uma reforma dessa, é o fim do serviço público e inversão do Estado. Vai ser o Estado que vai subsidiar a iniciativa privada e não a iniciativa privada como tem na Constituição Federal, que a iniciativa privada pode subsidiar a saúde. Vai ser o contrário, vai ser o Estado que vai subsidiar a saúde. Se vocês forem notar, nessa pandemia que teve aí, os servidores públicos não pararam, nenhum deles. Até tinha um comentário sempre muito maldoso, que eu tentei sempre rebater, que diziam, os professores não estão fazendo nada. Professor, para fazer uma MIT dessa aqui, para fazer um trabalho desse aqui, para quem não tem conhecimento, teve que aprender do zero, é muito difícil. E os professores tiveram de parabéns, deram aula através de MIT, material e tudo quanto é coisa mais. O pessoal do administrativo da prefeitura fizeram as licitações, fizeram o serviço contábil, tudo rodou certinho, para que nós lá da saúde, da assistência social,
pudéssemos trabalhar, ter o nosso equipamento de segurança e tudo quanto é coisa mais. Então, essa estrutura que hoje está sendo prejudicada, pode ser prejudicada pela efetivação da PEC 32, e é o que nós não queremos que aconteça. Bom, mas eu creio que os sindicatos, assim como o de vocês, né, que dos servidores e funcionários públicos municipais de Rebouças, mas outros, você deve ter entrado em contato com outros sindicatos, deve estar já havendo uma mobilização com relação a isso, junto à esfera federal, lá, uma coisa nesse sentido? Todas as centrais sindicais, né, estão se mobilizando, né, indo para Brasília, mobilizando as suas bases. É muito difícil, às vezes, as centrais sindicais conseguir mobilizar suas bases. E aqui em Rebouças, a gente está mobilizado, está conversando com os servidores públicos, e no estado estão mobilizando. Semana passada foi votado na CCJ a admissibilidade, né, da PEC. Teve pressão nos aeroportos, teve pressão lá em Brasília. Então, estão mobilizados, sim, né, explicando o porquê que essa PEC, porquê que essa reforma administrativa é ruim para o serviço público. Então, estão mobilizados, né, a FESMEPAR, que representa a gente no Estado, está fazendo vários trabalhos, várias abordagem com os servidores públicos na base, né, dos municipais, que é mais difícil de você trabalhar com os municipais. Os municipais estão mais distantes dessa discussão, que é uma discussão, de repente, que não é de interesse, ou eles não entendem, não compreendem. Então, a gente, através do Sindisreb, através do Aguinaldo, a gente está fazendo esse trabalho aqui no município também. Uhum. Tá bom, e como o Aguinaldo falou, já vai retomar a palavra, é importante, então, que a população, as classes que serão atingidas por essa reforma, se for aprovada, que busquem agora, porque agora começa a chover deputado, né, de tudo que é canto, porque ano que vem tem eleição, e eles só estarão lá porque se alguém os colocar no voto a voto ali, é votinho por votinho. Sim. Então agora eles começam a se chegar cada vez mais, tapinha nas costas. Como é que tá, Aguinaldo? Como é que tá, Charles? Como é que tá o Cleito? Como é que tá a sua saúde, né? Como é que vai a família? A preocupação até com o cachorro agora, daqui pra frente, né? Como é que tá o cachorrinho lá no quintal? Então é importante fazer essa pressão aí para que essa reforma não seja prejudicial, né? E a pressão está dando certo, mas a gente precisa não desistir, porque justamente são os deputados federais que vão votar. A gente já entrou em contato com os representantes aqui dos deputados federais, estamos vendo aí a resposta deles, já temos aí as manifestações até de senadores, né? Flávio Arnes já se manifestou contra essa questão de reforma que atinja os servidores públicos, e estamos esperando aí os deputados e tudo mais. Uhum. Mas é isso aí. O recado foi dado, essa é a questão que nós queríamos levantar. Eu agradeço ao Charles Bainer, assistente social, atual tesoureiro do Sindisreb. Sindisreb, como eu disse, a inicial é o Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Rebouças. Agradeço, Charles, inicialmente a você pela sua participação. Se tiver alguma colocação final, esteja à vontade. Obrigado, Cleito, né? Gostaria de agradecer novamente o espaço que você nos dá aqui no município de Rebouças, né? E dizer que a luta continua, né? Pedir para os nossos filiados ou os outros servidores também que reforçar que pressionem os deputados, que pressionem seus senadores, né? Porque como você mesmo falou e o Aguinaldo falou, ano que vem e esse ano já se aproximam, né? Se achegam para os municípios pequenos, que de repente é um município pequeno que vai dar a possibilidade de ele estar 4 anos em Brasília. Então, pessoal, pressione no Facebook, no Instagram, na rede social, mande mensagem, pressione os seus deputados, porque ano que vem eles vêm para cá conversar com a gente. Então, pressionar eles para que eles não votem essa PEC, que é uma PEC que vai causar muitos danos ao serviço público. Muito bem. Aguinaldo Antônio Urbrick, presidente do Sindisreb. O Aguinaldo é funcionário público, atuante na área de saúde também do município de Rebouças. Obrigado pela sua participação. Alguma informação complementar, esteja à vontade. Obrigado, Cleito. Obrigado ao Charles e a todos os que vão ouvir essa nossa conversa. E só querendo reforçar, nós não queremos o fim do serviço público. Nós queremos continuar com o serviço público de qualidade, do jeito que sempre foi. Somos também contra a questão de privilégios.
mas os privilégios têm que se cortar onde que tem privilégios. Nós não temos esses grandes privilégios que falam. E também nós queremos que a sociedade, eu tenho filhos, todos que têm filhos almejam entrar no serviço público através de um concurso, que possam estudar, dirigir na carreira pública, para que eles também tenham esse direito. Não a partir de agora que foi montado uma PEC, que não seja agora todo mundo temporário. Não exista mais carreira pública no nosso país. Isso é muito ruim. Então vamos lutar para que isso não aconteça. Muito obrigado.